Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é a trombocitopenia imune, que apesar de ser uma doença rara, pode ter graves consequências. E para falar disso, hoje nós temos a doutora Marina Pereira Colella, que é hematologista, que atua no Hemocentro da Unicamp na área de doenças hemorrágicas e trombóticas. Ela é uma especialista na área e por isso grande importância dela estar aqui conosco hoje. Marina, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, a primeira questão que eu queria lhe fazer é, quando um paciente ou mesmo um médico que atenta a um paciente deve pensar no diagnóstico de trombocitopenia imune? Quais sinais e sintomas? O principal sintoma da trombocitopenia imune, né, que a gente chama de PTI, são a presença de sangramentos cutâneo-mucosos. Então, é um paciente que apresenta manchas vermelhadas pelo corpo, que a gente chama de equimoses, braços, pernas, ou às vezes umas pintinhas vermelhas bem pequenininhas, que são as petecas. Tem pacientes que têm sangramentos além da pele, de mucosas mesmo. Então, começa a ter sangramento no nariz ou na gengiva, mulheres com sangramento menstrual aumentado, enfim, de modo geral, presença de sintomas hemorrágicos. É comum também o paciente ter sintoma de astenia, de fraqueza, que é algo que é bem frequente ao diagnóstico em portadores de PTI. E ao suspeitar do diagnóstico, na avaliação do hemograma, seria um hemograma com a presença de plaquetopenia de forma isolada, né? Então, o médico assistente vai ver um hemograma que tem apenas a plaquetopenia, com contagem plaquetária inferior a 100.000, que é o critério que a gente usa para fazer o diagnóstico de uma PTI. Tá certo. E existe algum médico mais especializado na condução desse paciente? Sim. O paciente com suspeita de PTI, ele deve ser avaliado por um hematologista, que é o médico que faz tanto a investigação diagnóstica quanto a condução terapêutica desses casos. É uma doença rara e, em geral, clínico geral, outros especialistas não estão capacitados para segmento desses pacientes. E um paciente que tem esse diagnóstico firmado, qual é a preocupação que ele deve ter? Quais são os riscos que ele pode ter no dia a dia e que ele deve sempre considerar? Bom, então, como eu falei, é uma doença que cursa com uma redução da contagem de plaquetas, né? E a principal função da plaqueta no organismo é a prevenção do sangramento, né? A formação do coágulo no momento que a pessoa se corta. Então, o principal risco que o paciente com PTI tem é de apresentar sangramentos. Dependendo da contagem plaquetária, esses sangramentos vão acontecer apenas em situações que a gente chama de provocadas. Então, se ele sofreu um acidente, se cortar, ele tem o risco de ter um sangramento aumentado. E no paciente que está gravemente plaquetopênico, né, com uma contagem plaquetária inferior a 10.000, 20.000, esse paciente já tem risco de sofrer sangramentos que a gente chama de espontâneos, que são sangramentos que ocorrem sem nenhuma causa. Então, esse é o principal risco associado ao diagnóstico, ao sangramento. Tanto de, como eu já falei, de mucosas, quanto de órgãos internos mais profundos, né? Estômago, intestino, menstruação, até cerebral. E para os pacientes que estão em tratamento, muitas vezes a gente usa para o paciente com PTI tratamentos imunossupressores. E alguns pacientes com PTI, inclusive, fazem um tratamento cirúrgico que é a esplenectomia. Então, esses pacientes, tanto os que sofreram esplenectomia quanto os que usam imunossupressores, eles também têm que ter uma preocupação maior em relação à ocorrência de infecções. Eles têm uma predisposição a ter infecções por esses tratamentos que eles recebem. Então, são pacientes que têm que ter um cuidado se eles apresentarem febre, de procurar um atendimento médico rápido para serem avaliados. Tá certo. Existe algum exame específico para o diagnóstico ou são exames mais globais? A gente não consegue ter algo que feche esse diagnóstico definitivamente? Infelizmente não. A gente gostaria muito que tivesse,
Mas o diagnóstico da PTI é um diagnóstico clínico de exclusão. Significa que a gente tem que afastar outras causas possíveis para essa plaquetopenia. Então, a gente pede uma série de exames de sangue, pede ultrassom de abdômen total, para avaliar se o paciente tem algum outro diagnóstico que talvez ele não conhecesse que possa levar a essa plaquetopenia. O que a gente mais encontra é a doença hepática crônica, pacientes que têm já uma hepatopatia crônica e que não sabiam ter e que é uma importante causa de plaquetopenia. Então, não existe um exame específico para dizer, olha, você tem PTI, algo que infelizmente não existe, é um diagnóstico clínico. Mas no hemograma, o que a gente precisa ter é uma plaquetopenia isolada, que a gente fala, sem alteração das outras séries do hemograma, as células da defesa, os leucócitos numa contagem normal e sem anemia. Ou se tiver anemia, uma anemia ferropriva pelo histórico de sangramentos que a pessoa teve. Então, a presença de plaquetopenia isolada. Se ele tiver outras alterações no hemograma, aí o médico deve suspeitar de outras causas para essa plaquetopenia, fazer investigação medular, etc. Tá ótimo. E em termos de linhas de tratamento, existe alguma diferença? Quais são, de uma forma geral, os medicamentos utilizados para um paciente com PTI e quando iniciar esse tratamento? Tá. Na PTI, a gente diz que o objetivo do tratamento é a prevenção de sangramentos. Então, não necessariamente todo paciente com diagnóstico de PTI vai ser tratado. Muitos pacientes até não são tratados, porque eles têm uma redução da contagem de plaquetas, mas não um valor que os coloque em risco de apresentar um sangramento. E aí não vale a pena você submeter essa pessoa a um tratamento imunossupressor que tem seus efeitos colaterais. Então, geralmente, a gente indica o tratamento quando essa contagem cai para um valor que já traga um risco hemorrágico significativo para o paciente, né? Tratamento a gente sempre faz em primeira linha a corticoterapia, que são os corticosteroides, e os pacientes que não respondem a essa linha terapêutica, aí existe uma gama de opções de tratamentos de segunda linha, né? Tanto vários outros tratamentos imunossupressores medicamentosos, né? Como azatioprina, ciclosporina, rituximab, a dapsona, que a gente tem, né, o hábito de usar aqui no Hemocentro, tratamento cirúrgico, que é a esplenectomia, que é a retirada, né, do baço, e agora os agonistas de trombopoetina, que já foram até incorporados, né, no SUS, que são medicamentos que não vão atuar como imunossupressores, mas eles vão atuar aumentando a produção de plaquetas. Então, assim, cada um desses tratamentos que eu mencionei tem características específicas em termos de tempo de resposta, chance de resposta. Então, na verdade, a gente avalia as características do paciente para ver qual que é o tratamento que vai ser melhor para aquele perfil, né? Então, não existe atualmente um tratamento específico de segunda linha padronizado ou um específico de terceira linha padronizado. Vai depender muito, né, da característica do paciente, do que ele precisa, da tolerância dele aos efeitos colaterais, tipo. Mesmo do desejo dele, né? Então, tem pacientes que não querem fazer um tratamento que seja contínuo para o resto da vida, que é o caso do agonista de trombopoetina. E talvez seja uma pessoa que a gente deva conversar em relação à esplenectomia. Por outro lado, um paciente que tem muitas comorbidades, tenha mais idade, talvez não queira se submeter a uma cirurgia de esplenectomia. Então, ele seria o melhor candidato a um tratamento medicamentoso. Então, vai depender muito do perfil de cada paciente, né? E até puxando um pouquinho para cá, para o Hemocentro, porque a dapsona, eu acho que é uma das grandes vantagens é o custo. Sim. E a experiência, acho que valeria a pena você falar um pouquinho em especial dela. Aqui no Hemocentro, a gente tem o hábito de usar a dapsona como tratamento de segunda linha padrão. Então, a dapsona, os pacientes manipulam, ele não está disponível, né, em farmácia de alto custo, no SUS ele não está disponível para o diagnóstico de PTI, então é um remédio manipulado, mas tem um baixo custo em farmácia de manipulação, um remédio de uso oral diário. Tem poucos efeitos colaterais, em geral ele é bem tolerado. Em alguns casos a gente precisa suspender o tratamento porque ele pode causar uma anemia mais significativa, mas é raro, assim, menos de 10% dos nossos pacientes tiveram que suspender tratamento por causa desse efeito colateral.
E é um tratamento que funciona bem em mais da metade dos pacientes, em torno de 60% a 50% dos nossos pacientes, no levantamento que a gente fez aqui no Hemocentro, respondem bem à Dapsona. E aí a gente faz um tratamento por 1 ano, às vezes até mais, faz uma redução progressiva da dose, e o que é melhor é que muitos desses pacientes conseguiram ficar sem tratamento e manter a resposta depois da suspensão da Dapsona. E não é um imunossupressor, né? Então tem essa vantagem também, além do custo, não afeta o sistema imunológico, não predispõe à infecção, que é algo que vários dos outros tratamentos fazem, né? Uma outra questão, a gente fala muito de trombose, e Sim. existem alguns artigos falando sobre PTI e trombose, tratamento de PTI e trombose. Já existe algum dado assim firmado sobre isso? Nós temos que ter algum cuidado em especial com esse tipo de paciente? É um contrassenso, né, professora, falar de risco de trombose numa pessoa que, a gente estava discutindo agora, o risco principal é o sangramento, né? Mas na época que vieram os estudos dessas medicações, os agonistas do receptor de trombopoetina, nesses estudos, por serem estudos, né, é uma medicação nova, tem um cuidado muito grande no segmento desses pacientes e no monitoramento desses pacientes, foram detectados alguns casos de trombose que chamou atenção para o assunto. E aí passou-se a olhar para a PTI e pensar, será que esse risco de ocorrer trombose é da doença ou estava associado ao tratamento, né, com o agonista? Hoje em dia a gente sabe que o portador de PTI tem um aumento basal dele mesmo do risco trombótico, não é muito alto, é 2 vezes e meio um aumento em relação a uma pessoa não portadora de PTI. Tem mecanismos próprios da doença que levam a esse aumento no risco, né? Por ser uma doença imunomediada, alteração inflamatória acaba levando esse aumento no risco trombótico. O que é o principal determinante do risco trombótico, os estudos mostram, são características clínicas, comorbidades que o paciente tenha e que levam à predisposição de trombose, né? Então, idade e fatores de risco cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, são fatores que vão agregar a esse risco trombótico. Em relação aos tratamentos, a esplenectomia é um tratamento que está associado ao aumento no risco trombótico, tanto no período pós-operatório quanto para o resto da vida. É um paciente que vai ter um risco trombótico aumentado. O agonista, ainda existe o agonista do receptor de trombopoetina, né, que seria o romiplostim ou o eltrombopag. Existe ainda um contrassenso ainda na literatura, não existe um acordo se eles aumentam ou não o risco trombótico. Mais recentemente, a tendência é se acreditar que eles aumentam um pouco o risco trombótico, o tratamento com o agonista. E aí, talvez, no momento de indicar um tratamento para um paciente, se for um paciente com algum marcador laboratorial que aumente o risco dele de ter trombose, ou se ele tiver muitos desses fatores de risco, né? Ele já tem mais idade, é obeso, tabagista, diabético, talvez evitar, neste caso, um tratamento que também vai aumentar o risco trombótico. Mas para o paciente portador de PTI habitual, acho que a minha orientação seria cuidar destes fatores de risco, né, tendo um estilo de vida saudável, boa alimentação, evitar o sedentarismo, etc., para evitar agregar esses fatores de risco. E só para finalizar, existe no Brasil algum dado específico? Vocês pretendem levantar de alguma forma como é a PTI no Brasil? Só para a gente ter uma ideia, porque a gente tem poucos dados nacionais, né? Eu acho que não tenho nenhum dado específico brasileiro de comportamento da PTI aqui no Brasil. Aqui no Hemocentro eu iniciei um registro de portadores de PTI, já tem 2 anos mais ou menos. A gente tem uns 120 pacientes incluídos no registro, é um registro prospectivo de dados. Ainda é um registro novo, que eu ainda estou padronizando, digamos assim, as coletas, etc. Mas a minha pretensão é que esse registro em algum momento se expanda para outros centros aqui em São Paulo e possivelmente outros centros do Brasil afora, né? Porque eu acho muito importante realmente a gente ter um registro de dados
sobre o PTI, sobre o comportamento da PTI aqui no Brasil. Existem dados que são muito específicos de algumas populações, né? Como a PTI secundária H. pylori, por exemplo, né? Tem países que têm e tem países que não têm. Então, seria muito importante ter esse levantamento de dados aqui no Brasil. Tá ótimo, foi ótima a nossa conversa, porque nós pudemos discutir pontos importantes, tanto para um médico generalista, para um médico de outras especialidades e também para pacientes, para a população geral, Sim. que possa se alertar e, se houver necessidade, procurar algum atendimento mais especializado. Tá Muito certo. obrigada, Obrigada, Marina. eu que agradeço, foi um prazer. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!